Nova Medianeira FM. Os principais hits nacionais e internacionais. Notícias, informações e utilidade pública. Servindo a comunidade. 102.7 FM. Remodelado, novo visual, muito conforto para você, cliente. Tem as tradicionais ofertas Rede Super. O bom atendimento, preços e qualidades dos produtos são a nossa referência. Supermercado Santa Marta, na Alcides Roth e também no bairro Dores. Ideias e reflexões. Sua tarde de sábado com mais conteúdo, a opinião de convidados especiais e os principais assuntos que foram notícia no decorrer da semana. Sábado, 13 horas, na Gigante do Rádio. Nova Medianeira 102.7 FM. Muito boa tarde, ouvintes do Sistema 102.7 de Rádio Medianeira, Nova Medianeira, a gigante do rádio aqui em Santa Maria. Tá começando mais um Ideias e Reflexões, eu sou Vinícius Pompeu, mais conhecido também como Professor Vini, né? E hoje a gente começa o nosso programa, e antes de introduzir esse tema importantíssimo para a vivência de todos nós, e que o Carlos, no programa Seara, aí já introduziu também, já falou a respeito, né, da importância do que a gente vai falar aqui hoje. Eu acho que não tem como a gente começar qualquer programa hoje na rádio sem comentar o que aconteceu na cidade, né? Esse duplo homicídio que aconteceu hoje pela manhã em função de uma tentativa de assalto, pai e filho mortos, né? Pessoas feridas. Mas o que me chama mais a atenção é que na entrevista que o Minucci fez hoje de manhã, aqui na 102.7 mesmo, com o delegado Sandro Meiners, o próprio delegado colocou a preocupação dele em relação ao fato de o número de homicídios em Santa Maria em 2018 já está acima da curva, né? Tá passando de um limite que as próprias forças de segurança já estão começando a se preocupar nesse sentido. Foram 5 homicídios nas últimas 48 horas em Santa Maria, num momento em que a gente realmente vê o nosso país falar muito em questão de segurança pública, né? E a gente vê esse sentimento de insegurança bater na nossa porta. E a gente vê muito Rio de Janeiro, São Paulo, mas quando esse tipo de coisa acontece, quando pai e filho são mortos dentro de casa por um criminoso, a situação e a sensação de insegurança chegam até nós. Mas esse, com certeza, é um tema para um programa inteiro do Ideias e Reflexões, né? A questão da segurança pública, né? Seja no Brasil ou aqui em Santa Maria, sempre trazendo do macro para o micro, ou indo do micro para o macro, né? Tentando fazer essas relações, porque a sociedade ela caminha como um todo. Com apoio técnico do Carlos Teixeira e com direção geral do Padre Silvio Weber, eu inicio agora então o Ideias e Reflexões, introduzindo o tema que a gente vai debater hoje com 2 convidados que, além de serem muito especiais, muito capacitados a falar sobre isso, são pessoas que eu posso chamar de amigos, são colegas de trabalho do meu dia a dia dentro da educação. A gente vai falar hoje sobre política. E como eu falei na minha participação durante o programa Seara com o Carlos, a gente não vai falar de política daquela maneira que a gente está acostumado a ver e que ultimamente tem aparecido, principalmente nas redes sociais e até mesmo na sociedade como um todo, dos partidarismos ou do personalismo dos políticos, né? As pessoas entrando em choque umas com as outras, terminando amizades. Isso já foi, inclusive, debatido num outro momento no Ideias e Reflexões, quando a gente falou das fake news. As pessoas entrando em litígio, em conflito, por questão de partido político, por questão de defender candidato ou não. A gente sabe que a política, como o futebol e como tantos outros assuntos, ele envolve sim paixão, né? Mas a que ponto estamos chegando de discutir preferências ao ponto de colocar relações pessoais acima disso? E a gente vai fazer uma reflexão justamente sobre a essência do que é a política hoje e de como, de fato, a política, tu que está nos ouvindo, gostando ou não, ela acaba afetando tua vida pro bem ou pro mal. E para falar sobre isso, eu recebo aqui nos estúdios da 102.7, no Sistema Medianeira de Rádios, o professor de filosofia Luiz Neto, que trabalha em várias instituições de ensino da cidade, trabalha comigo no Challenger Desafia, preparatório para Enem, e trabalha também no Coração de Maria, com preparação de ensino fundamental e médio. E recebo também o professor de geografia, que já é parceiro do programa, está voltando hoje, o professor Gabriel Nascimento, né, professor de geografia que também trabalha comigo no Challenger Desafia, e que a gente tem muito essa preocupação de preparação e de falar sobre isso,
porque muitos dos nossos alunos nos escutam e eles têm que ter essa preocupação com o significado dos conceitos e as suas aplicações, até porque muitos deles vão prestar provas para o Enem e isso é vital. E o Gabriel, além disso, ele ainda trabalha no Colégio Fátima e no Colégio G10, né? Além de preparar para concurso militar também, né? Lá no curso Caxias. Então é um prazer estar recebendo vocês. Boa tarde. Boa tarde, professor Vinícius. É um prazer mais uma vez estar aqui contigo nesse programa. Boa tarde, professor Luiz. Vai ser um prazer fazer essa conversa e esse apanhado sobre política e o quanto é importante esse assunto a gente discutir e debater, né, na formação cidadã aí, tanto no nosso âmbito educacional, quanto discutir enquanto sociedade e o quanto isso é importante para nós. Boa tarde, professor Luiz. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Vini. Eu acho que é um tema muito pertinente ser debatido, ainda mais no momento que nós estamos em nossa sociedade, nos últimos anos. E vai ser uma tarde interessante, de muito debate, muita coerência e muito ponderamento sobre um tema tão polêmico e duro, às vezes, de se comentar e se discutir. Muito bem, é um prazer, como eu já disse, receber vocês. E dando início, então, a essa nossa conversa sobre política, a gente sempre faz uma reflexão sobre política, sobre aquilo que está acontecendo nesse momento, né? A gente esquece um pouco sobre a política e o seu significado na formação da sociedade, ou qual é a representatividade que a política exerce, né, no contexto de sociedade, da onde ela vem e para onde ela vai. E justamente sobre isso, eu acho que pesa, de certa forma, o fato de o povo não conseguir entender. Eu acho que em algumas sociedades é mais, outras menos, e a gente vai falar disso ao longo do programa, mas eu acho que pesa o fato de por que o povo não entende, de fato, qual é a função da política dentro da sociedade. E para começar, então, esse nosso debate, eu vou fazer uma pergunta para o professor Luiz, que é justamente acerca desse conceito, né? A política, ela é um conceito filosófico, né, Luiz? Então, qual seria a interpretação feita pela filosofia no que tange a função da política? Qual é a função da política? Como ela surge e de que maneira ela deve atuar na sociedade? Vini, tu na introdução tu falaste uma coisa que se torna bem pertinente para responder essa tua questão. A ideia de gostar e não gostar de política, essa questão de colocar a política como algo ruim, é literalmente colocar talvez as suas origens, a sua essência em xeque. A filosofia olha a política num contexto além de apenas governar, relacionado a uma organização de Estado, como muitas vezes nós vemos, questão de políticos, representantes, nossos representantes no contexto político de organização do Estado. Na verdade, num contexto geral da política, em suas inúmeras concepções no decorrer da história, nós podemos conceber a política em sua essência, Vini, como literalmente um estudo, uma análise das convivências humanas. Literalmente a convivência humana em grupo, as nossas relações em grupo. Na verdade, mesmo afirmando erroneamente que não gosto ou não gostamos de política, nós estamos diariamente sendo políticos. Porque na sua essência política não é a politicagem de partidos ou de representantes. A política está no nosso ato de relacionamento entre nós, indivíduos, em sociedade. Aí está a grande diferença da gente pensar a política apenas como instrumento de governo, né, ou de chegada ao poder de Estado, e a gente compreender, na verdade, então, que a política é a simplização de relações, né? A política está no bar, a política está no futebol, a política está em todos os lugares e todos os ambientes da vida em que há relacionamento entre pessoas. E eu acho que isso é uma fronteira muito difícil, né, da sociedade entender, até porque o termo política se tornou pejorativo com o passar do tempo, até justamente pela politicagem partidária, pela politicagem, na verdade, governamental, de jogar com interesses que deveriam ser maiores, que são os interesses da sociedade, de um povo como um todo, como arma para perpetuação no poder, para obter vantagens, e que a gente vê acontecer com tanta frequência em muitas sociedades, não só na nossa do Brasil, né? Não é isso, Luiz? Olha, Vini, só para te dizer, para trazer uma ideia. No período clássico, Aristóteles, tão conhecido filósofo,
uma vez afirmou que o homem é um animal político. Quando ele afirma isso, ele já traz um contexto de defesa dessa ideia de convivência. Tu, talvez melhor que eu, saiba que a política grega naquela época, mesmo que seja na antiguidade, trouxe as nossas bases que até hoje perpetuam concepções políticas, concepções éticas, as nossas posturas. Ele afirmou isso por um contexto de que não são representações, se vai ser direto ou indireto o poder político, mas sim num contexto de relação entre homens. Bem. Seres capazes de se relacionar racionalmente. Acho vital que quem está nos ouvindo, então, perceba que a gente não pode mais dizer que política não faz parte da minha vivência ou eu não gosto de política e, principalmente, compreender a sua função política. A função política que todos nós temos de nos relacionar uns com os outros dentro daquilo que a gente chama de sociedade, dentro daquele acordo social em que todos nós vivemos. Agora, professor Gabriel, tu como professor de geografia faz essa análise entre o meio humano e o meio físico, né? Entre Perfeito. O que nós, seres humanos que habitamos esse planeta, vivemos e afetamos ou somos afetados também por esse espaço físico que é esse planeta em que a gente vive. E sobre isso eu vou te fazer uma pergunta envolvendo a relação política entre homem e meio em que ele vive. E eu acho que é pertinente para tempos atuais, né, as relações que se pode fazer sobre isso. Mas basicamente o que eu quero saber de ti, Gabriel, é se a política é obviamente uma estrutura que influencia no espaço geográfico e vice-versa, que relações a gente pode fazer entre a ação política e a transformação do espaço físico? Bom, quando a gente fala na geografia, questão política, a gente traz o termo geopolítica, né? E o que é a geopolítica? De onde que surgiu esse termo? A geopolítica, ela trata de estudar as relações de poder da sociedade perante ao espaço, certo? Essa visão que é importante a gente relevar aqui, que a sociedade, o homem, sociedade, já estabelece relações de poder com o espaço há muito tempo, né? Desde o processo das grandes civilizações, expansões de território, né? O professor Vinícius me ajuda ainda falando mais disso aí. A gente já tem essa questão poder. E o termo geopolítica vai surgir em que sentido? Vai surgir nos períodos das grandes guerras, que vai ser necessário estudar a questão conflito relacionado ao espaço e sociedade. Então, a geopolítica, né, ou a política perante a transformação espacial ou socioespacial, ela tem um papel fundamental, justamente porque o poder que é exercido perante a sociedade face às alterações no espaço, sempre, geralmente, né, de cima para baixo, né, dos grandes poderosos do capital em relação aos periféricos e, de fato, a partir de exploração de mão de obra, de matéria-prima, se faz essas mudanças no espaço, né, de maneira ligada à sociedade. Então é importante que a gente faça esse aparato, né, relacionando um contexto histórico do termo, né, e a transformação socioespacial que é ocasionado nesse contexto. E aí a gente pode juntar a perspectiva, fazer um apanhado das ideias ligadas à perspectiva filosófica em relação à política e essa questão de como a geopolítica enxerga essa relação entre a estrutura política humana e a sua relação com o espaço físico, e a gente pode fazer uma reflexão sobre como isso começa ou onde isso começa na sociedade. E a gente pode fazer essa relação de maneira histórica, temporalmente, naquela transição entre a formação da sociedade humana, aquele modelo coletivista de sociedade, para um modelo mais complexo, com estruturação de Estado, de leis, que inclusive surge o Estado e as leis para conformar, para, de certa forma, fazer a mediação das relações entre os seres humanos, mas com o espaço em que eles vão habitar também. E a gente vai seguir falando disso e aprofundando mais sobre esse tema político já, depois do nosso intervalo. Sábado, às 13 horas, você tem um encontro marcado com a informação. Temas atuais e convidados especiais debatem ao vivo no programa Ideias e Reflexões, na Nova Medianeira, 102.7, a gigante do rádio. Coelhinho da Páscoa, onde é que você vai com o meu chocolate?
Coxa e sobrecoxa dorsal quilo 3,38. Capa de filé marfrig resfriada quilo 11,48. Lava roupa brilhante 3 litros 19,90. Desodorante Rexona aerossol 90 gramas 9,90. Maionese Hellmann sachê 200 gramas 1,99. Em 2017, a Assembleia Legislativa mobilizou muita gente com grandes temas e causas, como igualdade de gênero, violência contra a mulher, participação popular, Lei Candir, educação e cultura, reforma da Previdência, reforma trabalhista e alimentação saudável. Quem olha com atenção para essa casa, vê que todo o trabalho foi voltado para as gaúchas e gaúchos, cidadãos melhor informados, melhor preparados para debater com mais autonomia e propriedade. Esse é o maior legado da Assembleia Legislativa, a casa dos grandes debates. Energize sua aprovação com o preparatório para o Enem do Energy Educacional. Parcelas a partir de apenas R$ 280. O melhor valor de mercado para sua preparação com todas as matérias. Material didático orientado para o Enem e uma equipe de professores que vai colocar você na universidade de sua preferência. 3026-5600 ou acesse energyeducacional.com.br. Implante imediato, rapidez e segurança. Coloque todos os seus implantes no mesmo dia. Clareamento a laser, dentes brancos e atraentes de forma rápida e sem dor. Instituto da Face. Aparelho ortodôntico, tenha dentes perfeitos e alinhados. Estética facial, você com o rosto rejuvenescido, uma verdadeira escultura facial. Restaure o contorno e o volume do rosto. Suavize as rugas e marcas de expressão. Instituto da Face. 0800 580 2580 para agendar revisão. Na Duque Esquina com Tuiuti. Nova Medianeira FM 102.7, a gigante do rádio. Nova Medianeira FM. Os principais hits nacionais e internacionais. Notícias, informações e utilidade pública. Servindo a comunidade. 102.7 FM. Voltamos ao vivo dos estúdios do Sistema Medianeira de Rádios na 102.7. A Nova Medianeira, a gigante do rádio, com mais um Ideias e Reflexões. Eu, Vinícius Pompeu. Hoje recebendo aqui o professor Luiz Neto de Filosofia, o professor Gabriel Nascimento de Geografia, para falar sobre política, né? Uma coisa tão comum e que no primeiro bloco a gente já entendeu que não fala simplesmente de governo, de relações de poder entre Estado e sociedade, mas sim de relações humanas, as relações que todos nós temos com os nossos amigos, com os colegas de trabalho. Isso sim é política e não tem como a gente fugir dela. Um dos nossos parceiros, o Challenger Desafia, né, que é um curso aqui de Santa Maria preparatório para Enem, convida pessoas interessadas, pais, alunos, para no dia 7 de março, nessa quarta-feira, às 19 horas, participar de uma palestra que tem como título Como ajudar o seu filho a passar no Enem. Então, gente, quem tiver interesse em ter um conhecimento aí, principalmente os pais de alunos, porque às vezes a família acha que é só o papel do aluno estudar e acaba fazendo uma pressão que pode ser negativa ou até mesmo vendo o aluno estudar, o seu filho estudar, não sabe se ele está estudando certo, se está estudando de uma maneira errada, e isso pode ser o diferencial entre ele conquistar o seu objetivo durante uma prova de processo seletivo ou não. Então a gente convida quem quiser participar nesse dia 7 de março, a partir das 19 horas, mais informações na página do Challenger Desafia, no Facebook, e depois eu também vou estar publicando na página do Ideias e Reflexões no Face aí esse convite. Quem quiser participar e dar sua opinião sobre política aqui agora, pode participar pelo 32220210 e pode participar também pelo 999596310, que a gente vai ter o prazer de ouvir o que vocês têm a falar sobre política. A gente pede que não seja uma coisa partidária, né? Porque o objetivo não é esse. Para esse tipo de discussão a gente já está vendo bastante na sociedade e a gente vê que, na verdade, não evolui como deveria. Então vamos discutir os conceitos, ver qual é o nosso papel na sociedade, mas vai ser um prazer ouvir vocês, tá? E pode curtir também a página do Ideias e Reflexões no Facebook, Ideias e Reflexões lá no Face. Pode também me adicionar nas redes sociais, Vinícius Pompeu, tanto no Facebook quanto no Instagram.
Então, querendo participar ao vivo, 32220210 ou 999596310. Seguimos o nosso papo aqui, então. Agora, antes do nosso intervalo comercial, o Gabriel e o Luiz fizeram uma análise sobre a relação, né, que a política tem com a nossa vivência e principalmente que a política tem também com o espaço físico que a gente habita. E eu fazia uma análise sobre o processo de construção desse ideal político, de onde é que vem a formação dessa estrutura social. E eu acho vital que a gente tenha esse entendimento que política, ou seja, as relações humanas como um todo, elas não surgem do nada, né? Historicamente, e aí eu como professor de história, é uma área que me agrada muito, falar dessa formação da sociedade, porque isso nos ajuda a compreender os problemas de hoje. A gente tem que ter em mente que tanto o Estado quanto as leis são uma uniformização, é uma regulamentação de normas sociais que já existiam. Não existiram leis desde sempre, não existiu Estado desde sempre. Conforme as relações humanas foram se complexibilizando ao longo do tempo, foi preciso formalizar acordos de caráter político e de Estado, de governo, e também jurídicos para que as pessoas pudessem conviver dentro de uma estrutura social. E é falando sobre isso, né, que a gente vai adentrar justamente nessa visão mais de governo agora da questão política, quando eu vou fazer uma pergunta para o Luiz que, na minha concepção, é vital para a gente entender um dos grandes problemas da sociedade, que é a polarização. A gente vê muita gente falando sobre esquerda e direita, eu sou de esquerda, eu sou de direita, ou tu é esquerdista, esquerdopata, ou tu é direitista, ou os fascistoides e os... e assim vai. Aquela série de adjetivos nem sempre carinhosos, né, ou nunca carinhosos que se coloca quando se discute política e que, na verdade, fica uma discussão da profundidade de um pires, né, é rasa. Então, desculpa, Luiz, a filosofia, tu entende que ela produziu muitas tentativas de proposta de ação política, né? Hoje em dia as pessoas polarizam essas discussões e gostam de numerar o que deu certo e o que deu errado em termos de conceito político. Em termos políticos, é possível dizer que sistemas falharam de alguma maneira? Eu acho. Vamos refletir. Afirmar que um sistema falhou é literalmente generalizar que um sistema inteiro falhou por inteiro, resumidamente falando. Só que eu questiono. Será que não houve pelo menos um aspecto de um sistema que trouxe algum bem, algum benefício? Perfeito. Polarizar algo, ou literalmente ser um 8 ou 80, se é bom ou ruim. Eu trago outra questão. Uma questão que é mais antiga. Olha, se eu for dizer, tem 24, 25 séculos aproximadamente que eu vou dizer. Polarizar, tanto por excesso, tanto por falta, faz mal. Perfeito. A gente tem que ter um meio termo. Onde é que está o meio termo? Que é algo extremamente difícil, achar o meio termo entre dois aspectos opostos. Analisar o que ambos trazem de bom, para tentar buscar melhorar cada vez mais. Isso que eu estou dizendo, de forma mais simples possível, é uma questão de mediania. A gente não pode olhar as coisas de forma tão extremada. Todas as coisas têm aspectos bons e ruins, às vezes mais bons ou menos ruins, ou mais ruins ou menos bons, mas tem que ter pelo menos um ponto. Porque eu me questiono. Nunca... Olha, eu tenho 29 anos, Vinícius. Eu tenho literalmente a idade da nossa Constituição de 88. Eu tenho a idade da Constituição. Nunca a palavra ética esteve tão forte na nossa sociedade depois de tudo que tem acontecido no nosso âmbito político, governamental. E o segredo de talvez resolver as questões de polarização é uma reflexão da população dentro de um contexto ético. O que está sendo feito, como está sendo feito, e o que eu,
como cidadão, estou fazendo para a sociedade ser boa também. Porque não adianta eu votar em 4 anos no meu representante, não importa se é nos municipais ou se é no âmbito federal, e simplesmente lavar as mãos e deixar que vamos ver o que eles vão fazer. Não é vamos ver o que eles vão fazer. O papel do cidadão é necessário. O que eu, como cidadão, estou fazendo para a sociedade, a política, o governo do meu estado, no sentido do Brasil, Rio Grande do Sul, qual for o estado ou cidade, para melhorar. Mas não ser extremo, mas olhar os dois lados da moeda e selecionar, filtrar as informações. Eu acho que o Luiz tocou num ponto chave aí, que é a relação ética que nós temos que ter, enquanto cidadão, diante da política que nos rodeia, daquilo que está à nossa volta. A gente acusa muito a política, e o que a gente realmente está fazendo em relação a isso para transformar a política em algo melhor do ponto de vista governamental. Professor Gabriel? Acho que o professor Gabriel quer fazer um comentário também. E eu acho que essa questão da nossa construção política enquanto sociedade, ela vai muito mais além do voto, como o professor Luiz falou. Ela tem que começar dentro de casa, ela tem que começar na nossa construção enquanto sociedade, no âmbito profissional. A ética que o professor Luiz falaste, tá, é de extrema importância que a gente reproduza isso, e tenha como prática no nosso cotidiano. O que nos adianta cobrarmos ética dos nossos governantes, esperando aí, que nem o professor Vinícius já comentaste outras vezes, esperando de cima para baixo as coisas acontecer e no nosso dia a dia as coisas não mudarem. A gente não se portar como um cidadão ético para construir uma sociedade política de fato. E olha só, professor Gabriel e professor Luiz, a gente tem um participante aí ilustre na linha, Dr. Wagner Pompeu, que é professor de Direito na FADISMA, e eu acho que ele quer conversar um pouco com a gente e dar uma contribuição. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, professor Vini, boa tarde, professor Gabriel, professor Luiz. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentá-los, cumprimentar a todos os ouvintes do Sistema Medianeiro de Rádios, cumprimentar o nosso apoiador técnico aí, Carlos Teixeira, e os demais colegas da rádio e o nosso diretor Padre Silvio Weber. Antes de fazer um questionamento e tentar contribuir um pouco para esse importante debate, não poderia deixar de te parabenizar, Vini, por todo o empenho e dedicação que tem tido nessa organização das primeiras edições do Ideias e Reflexões, agora neste formato radiofônico. Tenho sido testemunha de todo este teu trabalho, tem dado um resultado muito positivo. Os elogios e os comentários dos ouvintes, dos amigos que têm compartilhado desta 1 hora nas tardes de sábado tem sido o melhor possível. Então, em primeiro lugar, meus parabéns, que continue desenvolvendo esse brilhante trabalho. Muito obrigado. Agora, a política é sempre um tema bastante polêmico, Eu queria, para contribuir, levantar 2 questões que eu gostaria que fossem respondidas pelos nossos convidados. Eu vou fazer os questionamentos, depois desligo para ouvi-los aqui no rádio, que eu tenho um retorno um pouco melhor. A primeira colocação que eu faço é, atento a um episódio que aconteceu nesse ano, recentemente, é perguntar em que medida a ampliação do conceito de política e mesmo a crítica a uma e outra forma de governo, tal qual ocorreu nesse ano no Carnaval do Rio de Janeiro, pode contribuir com uma modificação dessa irresignação social, ou, em outras palavras, como isso pode ajudar no resgate da importância da política pela sociedade. E a minha segunda colocação, aí eu acho mais direcionada ao professor Luiz, mas o professor Gabriel também poderia comentar se quisesse, até tu mesmo, Vini, pela bagagem histórica que tem, seria o seguinte: eu acho que falar de política sem falar de direito é praticamente impossível, seja pela forte relação que existe entre esses 2 conceitos, seja pelos mais recentes e cotidianos escândalos de corrupção, Então, a partir disso, eu perguntaria, principalmente o professor Luiz, quero ver, eu tenho alguma curiosidade sobre o que ele me diria. O direito serve mais à política ou a política serve mais ao direito? Um abraço para vocês e sigo na escuta aqui. Sucesso!
Muito obrigado, Wagner. Pertinentes as questões. E o Luiz quase chorou aqui com a tua segunda pergunta, porque ele disse que essa é vital e era um dos temas que ele ia abordar logo mais, né, no decorrer do debate. Então, vamos responder por partes. Primeiro, a questão inicial, que envolve... A gente viu que uma das escolas de samba do Rio de Janeiro adotou um samba enredo, uma proposta de desfile... mais de uma, na verdade, mas uma delas foi mais, de certa forma, mais clara, a crítica social, na qual fazia uma crítica sobre o processo político que o Brasil vive, sobre a própria atuação política de uma determinada parcela da população diante da situação política, a questão, eu acho, das manifestações públicas no Brasil, na verdade, elas não serem puras, elas sempre terem uma conotação de manipulação política por trás, de uma formação de uma consciência política pré-estabelecida por interesses maiores. E eu acho que a pergunta do Wagner é justamente, é válido esse tipo de manifestação social? Ela está crescendo, ela está começando a aparecer de novo, e isso tem que ser visto como algo necessário, ou existe alguma forma de interesse ou obscuro por trás disso? Eu vou começar respondendo pela minha perspectiva, e agora eu não falo como historiador, eu falo como pessoa, né? Eu acredito que toda manifestação política, toda vontade política, seja ela determinada por interesses maiores, pela manipulação de um determinado grupo político ou não, seja ela advinda de onde for, ela é válida. E até mesmo manifestações de grande vulto que foram manipuladas politicamente ao longo da história se transformaram em grandes processos transformadores para o bem e para o mal. Né? Ou vocês acham que os operários de Petrogrado saíram às ruas da Rússia para fazer um processo que se transformaria na maior revolução política do século XX? E eu não estou dizendo que foi boa ou ruim, fique bem claro, só estou dando um exemplo histórico, simplesmente porque todos eles tinham consciência política. Eu acho que não. Então eu acho que, na verdade, é válido sim, é preciso fazer, mas o que a gente não pode deixar de exercer também é a nossa crítica em relação a isso. Se tudo aquilo que a gente está vendo é simplesmente uma crítica política pura, ou será que não existem também interesses ali? E de maneira nenhuma esses interesses diminuem o valor disso. Essa é a conotação que eu tenho para essa primeira pergunta e gostaria de ouvir de vocês também. É interessante trazer esse exemplo do carnaval, que foi um tanto quanto polêmico nas redes sociais, né? O pessoal comentou muito a respeito da crítica feita ao processo político relacionado ao impeachment, que foi o que mais chamou a atenção, da Tuiuti, se não me falha a memória. Isso. Né? E é interessante trazer essa conotação. Eu acredito que sim, eu acho que é válido esse tipo de manifestação política por meio de uma manifestação cultural, né? Eu acho que é válido. Tem que ter um certo cuidado, como o Vini falou, de a gente construir uma visão crítica sobre esse processo, de ambos os lados. Né, de entender o que um papel estava tentando trazer para nós e o que o outro estava ocorrendo diante aos fatos do nosso país. E conseguir construir essa análise, que por mais que seja enigmática e paradigmática, digamos assim, é muito necessário. Né? Mas eu acho que sim, é válido a manifestação política. E trazendo, só retomando, Vini, o que a gente já comentou no outro programa relacionado às fake news, né? Tem que ter sempre um cuidado com a questão de fidelidade às informações quando a gente vai construir algum tipo de crítica, né? E cuidar para não ofender o outro, né? Nesse processo. Como o professor Aded Castro, que estava no outro programa, comentou aqui, eu não posso simplesmente, no momento de discordar do outro, né, utilizar de argumentos esdrúxulos, né, ou pessoais no processo de uma construção política. E quando a gente usa esses argumentos, né, de cunho pessoal, a gente vai cada vez mais nos distanciando e cada vez mais nos polarizando. Que o professor Luiz acabou de dizer que é um problema esse processo de polarização. Então essa reflexão é muito importante que a gente tenha. Né? É necessário parar e pensar, bom, vamos olhar o outro lado e vamos tomar cuidado na hora de fazer a crítica ao processo político. Eu ando muito kantiniano ultimamente em relação a como a gente deve se relacionar com o outro, né? E sempre refletindo sobre de que forma, né, as minhas ações elas vão acabar impactando sobre o outro e vice-versa. E eu acho que esse exercício, que é quase um exercício de empatia, que o Kant, em algumas das suas teorias, esboça com muita força, né, professor Luiz? É o que às vezes falta na sociedade
como um todo. E dentro da política eu acho que é vital que a gente faça essa reflexão. Eu vou chamar o nosso intervalo e na volta o professor Luiz vai responder a segunda pergunta que o Wagner deixou no ar aí pra gente e a gente vai encerrar o nosso debate aí com uma polêmica um pouco maior. Vem bomba para os nossos convidados aí. Vai lá, Carlos. Sábado, às 13 horas, você tem um encontro marcado com a informação. Temas atuais e convidados especiais debatem ao vivo no programa Ideias e Reflexões, na Nova Medianeira, 102.7, a gigante do rádio. Nova Medianeira FM 102.7, a gigante do rádio. Tem novidade na programação da 102.7, a Nova Medianeira FM. A partir do dia 5 de março, fique ligado no Redação Medianeira. De segunda a sexta, das 17h30 às 19 horas, a gigante do rádio abre espaço para mais informação. O Giro da Notícia em ação. Do estúdio, do trânsito, do bairro, da DP. A previsão do tempo, o esporte, a política, a repercussão dos assuntos do dia em destaque. Aqui você confere tudo o que acontece na cidade, no estado, no Brasil e no mundo. Com a produção dinâmica da Central de Jornalismo e a apresentação de Fabrício Minucci e Rodrigo Tiel. A 102.7 faz o maior giro da notícia de todos os finais de tarde para você. 102.7, Nova Medianeira FM, a gigante do rádio, no compromisso com a informação. Em 2017, a Assembleia Legislativa mobilizou muita gente com grandes temas e causas, como igualdade de gênero, violência contra a mulher, participação popular, Lei Candir, educação e cultura, reforma da Previdência, reforma trabalhista e alimentação saudável. Quem olha com atenção para essa casa vê que todo o trabalho foi voltado para as gaúchas e gaúchos, cidadãos melhor informados, melhor preparados para debater com mais autonomia e propriedade. Esse é o maior legado da Assembleia Legislativa, a casa dos grandes debates. Coelhinho da Páscoa, onde é que você vai com o meu chocolate? Coxa e sobrecoxa dorsal quilo 3,38. Capa de filé marfrig resfriada quilo 11,48. Lava roupa brilhante 3 litros 19,90. Desodorante Rexona aerosol 90 gramas 9,90. Maionese Hellmann sachê 200 gramas 1,99. Ideias e Reflexões. Um programa onde a interatividade vem em primeiro lugar. Todo sábado às 13 horas, na Nova Medianeira, 102.7 FM. Você é um dos protagonistas. Participe pelo 3222-0210 e pela fanpage do programa no Facebook. Voltamos com ideias e reflexões direto dos estúdios do Sistema Medianeira de Rádios a 102.7, a Nova Medianeira gigante do rádio, eu, Vinícius Pompeu. E hoje um programa iluminado, de certa forma, com questionamentos e com um tema que é muito interessante e muito importante, vital, eu diria, para a vida de todos nós, a política. Antes de continuar com o nosso debate, com a segunda pergunta que o professor Wagner, de Direito, lá da FADISMA, fez para os nossos convidados aqui, principalmente o professor Luiz, professor de Filosofia, eu queria mandar um abraço para algumas pessoas que estão nos ouvindo, deixaram suas mensagens aí de carinho, de apoio, até inspirando a gente. O nosso diretor-geral, o padre Silvio Weber, está lá nos ouvindo, a nossa amiga e companheira de casa aqui, a Chica Geiger, alguns dos meus alunos, o Piero, o meu colega, o Christian, a Ana Elisa, a Maria Luísa, o meu pai está lá me ouvindo também, o Roger, a Helena e a Adriana. E quero mandar um efusivo abraço pro pessoal lá do Colégio Fátima também, o pessoal está nos ouvindo, e dizer que é um prazer ter a audiência de vocês também. Muito obrigado a todos. Voltando ao nosso debate, né? E espero que seja pertinente a essa colocação. Eu acho que o Wagner foi muito feliz na pergunta que deixou no ar aí para o Luiz. Luiz, o direito serve à política ou a política serve o direito? Que momento histórico para te fazerem essa pergunta, hein, Luiz? Olha, antes de responder essa pergunta, Vini, eu vou dar uma
vou dar uma comentada na questão que o Gabriel respondeu no último bloco, que é a questão, e tu mesmo trouxeste a ideia da manifestação social, né? A validade da manifestação social. Eu só vou dizer uma coisa. Tem que manifestar. Tem. Não quero ser interpretado como polarizador agora. Estou me polarizando. A manifestação, na verdade, é válida para ambos os lados. Tem que se manifestar. Nós somos o povo. A manifestação, obviamente, pacífica, racional, consciente, é sempre bem-vinda. Porque se nós simplesmente nos tornarmos alheios ao que está acontecendo no nosso meio social, é como se nós tornássemos banal a nossa vida em sociedade. E isso me preocupa. A manifestação feita pelas pessoas durante o carnaval foi... Talvez não tenha sido planejado, não sabemos, não sei dizer se foi planejado aquilo ou não, ou foi eventual, aconteceu, mas é válido. É a manifestação do povo perante uma necessidade, ou uma circunstância, ou uma situação. Um lado vai dizer que foi bobagem, que foi ruim, outra vai dizer que foi válido, mas qualquer tipo de manifestação, não importa os lados que sejam, se for para buscar, se for em prol do bem da sociedade, por que não fazer? Mas o objetivo da manifestação tem que ser o bem de toda a população, e não pensar em parcela. Se pensar em parcela, aí já começa o troço errado. Nós temos uma população variada, diferente, mas com grandes necessidades em diferentes regiões. Nós não podemos simplesmente nos regionalizar ou nos fixar a um aspecto. Nós temos que pensar num contexto de manifestar buscando o bem comum de todos. Perfeito. E voltando para a questão... Assim, não adianta tentar alegre. Muito boa que o Wagner trouxe. Um abraço pro faca Wagner. de dois gumes, né? Cara, eu bem sincero, eu acho que eu vou ficar em cima do muro. Murista. Esse foi um termo, só um pouquinho, esse é um termo que o professor Adé de Castro lançou aqui, murista. É o cara que ele não se posiciona para um lado ou para o outro. Não, eu vou me posicionar para os dois lados, Vini. Ah, muito bem. Eu sou um murista. Só assim, relembrando, quem serve a quem? O direito serve à política ou a política serve ao direito? Aí eu te pergunto, eu te respondo com uma outra pergunta. Tá. Pensa comigo. O direito que eu vou falar, e acredito que é o direito que o professor Wagner colocou ali, eu vou colocar da ciência jurídica. Ok? Certo. A ciência jurídica, o direito como ciência jurídica, ele, ao mesmo tempo que se serve da política, porque se olhar no contexto da concepção filosófica de política, o direito se serve sim dela também. Porque o direito é feito de relações. O direito é feito da relação humana. As normas, a aplicação das normas, a função da norma na sociedade, que o direito tem essa função sagrada de verificar a validade de uma norma, de aplicabilidade de uma norma, de realizar um julgamento de se houve ou não uma legalidade ou ilegalidade de uma ação humana, ele sim se serve, num contexto político, da minha perspectiva. Mas se eu olhar no contexto político, governamental, politicamente falando no sentido de politicagem, eu não vejo uma servidão, o direito se servir da política, de politicagem partidária, no sentido de governo. Porque, na verdade, o que me assusta, a minha visão pode estar equivocada, mas é a minha interpretação, é que o direito ele tá no meio de um fogo cruzado. Ao mesmo tempo que o direito é elogiado pelo seu trabalho, a ciência jurídica é elogiada pelo seu trabalho, pela aplicação das normas contra a corrupção e outras coisas mais, ele também é criticado pela ineficiência das leis para combate a isso.
Eu acho que tu coloca um ponto-chave. Aí eu me questiono, peraí, será que a culpa é das ciências jurídicas ou do legislativo? Perfeito. Porque as ciências jurídicas, ela simplesmente aplica. Ela interpreta. E aí parece que a população fica... Em um momento, se a ciência jurídica é boa, em outros ela não é. É uma coisa complicada. Então, para responder bem objetivamente, para não enrolar, o direito num contexto político, não, a política num contexto filosófico, conceitual, teórico, como relação social, o direito sim se serve dela. Sim. Agora, a política também se serve do direito. Por E isso que eu quem fiquei ficando com se isso. serve mais do outro? Eu acho que esse é o ponto-chave. Quem se serve mais, que é o mais guloso, É. eu vou te dizer. Na minha concepção, quem mais se serve de um contexto político, no sentido relação social, de desenvolvimento de uma sociedade relacional entre humanos, é o direito. O direito se serve mais da política. Sim. Dentro da minha perspectiva. Não politicagem. Teórica. Mas, no contexto politicagem, Eu acho que, na verdade, dentro do contexto de politicagem, o que acontece é que a política usa o direito como uma relação social e que, vezes por outra, ela tenta manipular a seu favor. A política, na verdade, a política governista, ela tenta manipular tudo a seu favor ao longo do processo de... O direito de é mais relação. uma vítima, Vinícius, da politicagem. Eu acho que tu fez uma colocação vital, quando tu colocou que, na verdade, o direito está no meio de um fogo cruzado entre a vontade social e a vontade política governamental. E eu acho que é muito complexo, né? Acho que a pergunta do Wagner, na real, ela é uma pergunta extremamente feliz e complexa. Ela é uma pergunta para um programa inteiro, que inclusive ele está intimado a participar, né? Para ele trazer também essa visão jurídica, de alguém que está dentro desse problema e está assistindo isso de dentro para fora, na verdade. Mas eu concordo com o Luiz que talvez, por uma questão de análise de evolução histórica, eu acho que a gente teve muito mais evolução na área do direito, né, na área jurídica, do que uma evolução de caráter político. Eu acho que houve transições de poder, mas a essência da política continua a mesma quando a gente fala do âmbito governamental. E o direito, por transformações históricas, por transformações culturais, por transformações filosóficas, ele parece ter se modernizado mais do que a própria política. E dentro da questão da geografia, professor Gabriel, a gente pode trazer pontos e fazer relações com essa questão? Eu acho interessante trazer a questão da geopolítica aqui, né? Que ela atua, sobretudo, por um meio de influir na tomada de decisões dos estados sobre o uso do território. Ou seja, não há como a gente não falar de política e no sentido conceitual, como o professor Luiz falou, e não falar dessa questão jurídica. Se ele está relacionado com a tomada de decisões sobre o uso dos territórios, e ainda num contexto geopolítico mundial, né, os países que estão a serviço das grandes potências, né, ficam à mercê de forças extremas aí, e forças que vêm de cima para baixo do capital, para se modernizar enquanto esse sentido. Eu acho que é um dos assuntos que a gente vai comentar depois, principalmente a relação da formação econômica brasileira e num sentido global também. Muito bem, espero ter, de certa forma, deixado claro nossas visões em relação a essa pergunta pertinente e feliz que o Wagner, né, nessa participação fez para a gente. Quem se serve mais um do outro? A política se serve mais do direito ou o direito se serve mais da política? Complexo. Pense nisso. Em momentos de bastante debate em relação ao papel do judiciário na sociedade brasileira, a relação entre as decisões do judiciário e a estrutura de poder político, e eu acho que a gente personalizou muito as decisões jurídicas, né? A gente não pensou nos problemas, nos crimes, mas sim nas pessoas que estavam envolvidas, e ninguém é mau o tempo inteiro, ninguém é bom o tempo inteiro. Não existem dentro da política ações, até de uma visão bem maquiavélica, né, gente? Não existem ações
totalmente boas e totalmente ruins. O poder e a função, exercer o poder, é essa ambiguidade de decisões. Mas eu acho que no contexto da nossa discussão tem um ponto-chave que eu vou perguntar para o Gabriel agora, e que tem uma importância dentro do contexto de Brasil que eu acho vital. Tá? Gabriel, basicamente, qual o papel, na tua opinião, da sociedade e do cidadão em relação à política nesse século XXI, num período de... Em caso de Brasil, por exemplo, de tantas polarizações assim? Bom, pensando na questão Brasil, né, primeiro contexto que eu me obrigo a trazer aqui, que a gente comentava enquanto eu almoçava antes de vir para o programa, né, é o quanto os países, principalmente da América Latina, historicamente já sofrem, né, com as moléstias do processo de expansão do capital, né, e esse sistema ainda se reproduz, ainda se mutando de acordo com a demanda do mundo atual. O quanto nós, da América Latina, ainda temos esse problema ainda de estar às margens para servir para matéria-prima ou mão de obra, né, quanto a América Latina e outros continentes também. Isso é um processo importante que a gente retome, porque, como eu falei, num contexto de geopolítica, a gente tem que relevar questões externas, forças externas que acabam adentrando o nosso país. E na formação, digamos assim, econômica brasileira, né, a gente parar para pensar o quanto a política influenciou, né, no sentido de determinar a economia, tanto para o bem ou para o mal, isso nos cabe como um problema possível aí a serem compreendido. E na questão do papel da política na sociedade contemporânea, eu acho que se nós pegarmos a reflexão do professor Luiz em relação à política conceitual, né, enquanto sociedade, ela tem um papel excepcional. Ela precisa ser debatida e construída para que a sociedade contemporânea e pós-moderna veja a política de uma maneira correta, digamos assim. Porque a gente enxerga a política, como falamos no início do programa, como um problema. Eu não quero falar de política, é só problema, é só roubalheira, e daí a gente já desliga a televisão, ou desliga o rádio, ou não quer mais olhar na internet, e aí acaba deixando isso de lado, um assunto que tem que ser debatido. Perfeito. E tem que ser debatido de forma crítica e sensata, né? Não a ponto de a gente ter que se posicionar ou se polarizar, e sim, de fato, pensar o processo de papel da política numa construção de democracia, uma construção de um país melhor. Então, sim, a política é importante, a gente está num ano de extrema importância, e uma coisa que eu gostaria de desconstruir é que a gente pense só a política num assunto importante para debater no ano da eleição. Eu acho que a gente começa errando aí. Tem que discutir todo o tempo. A gente já esquece do candidato que eu votei para senador, deputado federal, porque foi há 4 anos atrás. Aí o cara tá fazendo merda, com perdão da expressão, lá em cima, e a gente não sabe nem se a gente foi que votou nele ou não. Então, isso é uma construção política. Vamos discutir nos espaços, nas escolas, no ambiente de trabalho, em família, e sempre lembrando, cuidado com a polarização, cuidado com a falta de educação no momento de que tu vai argumentar ou tu vai discutir isso. O professor Gabriel aí falou uma coisa que eu tenho exemplo em sala de aula. Eu pergunto, e principalmente nas turmas de preparação para Enem, ao longo das minhas aulas, se eles, quem vota, né, quem já vota e tal, se eles lembram em quem eles votaram na última eleição. E eles geralmente lembram de quem votaram para prefeito, para governador, para presidente, mas para os cargos eletivos como deputados, senadores e vereadores, eles não se lembram. E acho que isso é um problema social. Às vezes a gente realmente esquece em quem a gente votou, e essa memória curta da política, na verdade, a gente paga justamente a curto e médio prazo. Exatamente. Porque é uma falta de compreensão do nosso valor político. E a questão política, Vini, só contribuindo, a gente não pode pensar ela de maneira imediatista. Ela é uma construção há pouco tempo. O próprio Luiz falou agora, ele está com a idade da Constituição e é um cara muito jovem. Então a nossa Constituição é jovem e a gente tem que ir pensando isso aos poucos.
E quantas constituições a gente já precisou construir, desconstruir no Brasil para chegar nessa, que é um modelo de desenvolvimento de direitos civis e sociais, e que é tão importante a gente valorizar ela. Mas eu tenho um cara aqui que vai participar com a gente ao vivo aqui, que é um prazer ter ele aqui no estúdio agora, porque eu comecei aqui na Rádio Medianeira participando do programa dele, e hoje é um prazer. Marquinhos Barcelos, quer falar com a gente um pouquinho sobre política? Não, eu quero parabenizar o Dr. Wagner, professor Wagner, pela pergunta. Tá? Não vou entrar no mérito, mas eu acho que na atual conjuntura, eu acho que a política se serve mais do direito. Na atual conjuntura. Prova é Gilmar Mendes. Esse é o exemplo clássico de que a política se serve mais do direito. Né? Quando se deixa servir. Pronto. Mas, Vini, eu gostaria de deixar uma pergunta, pena que o tempo é curto, mas vocês podem extinguir no meu horário. Pode se estender, não tem problema. Beleza. A URGS está com um novo curso de extensão, né? O golpe de 2016 e a nova onda conservadora do Brasil. Cara, eu quero saber até que ponto, intitulado desta forma, eu acho que o curso é válido, até que ponto contribui no mundo acadêmico para uma conscientização política na conjuntura em que vivemos. Pode se estender, não tem problema. Dou um espaço, porque eu acho que, cara, eu fiquei ouvindo e eu quero ouvir a opinião de vocês. Eu vou começar respondendo e depois eu passo para os meus convidados, porque eu vi a mesma notícia e eu pensei em trazer isso e eu disse, vamos deixar o debate acontecer e a gente vai entrar nesse certame naturalmente ou não. Acho que a tua pergunta é pertinente e, de certa forma, não sendo ligada ao direito, como foi a do Wagner, né? A segunda pergunta que o Wagner fez, eu acho que também a gente pode refletir sobre se a educação serve à política ou a política que serve à educação. E eu acho que essa é uma reflexão que a gente precisa fazer o tempo inteiro. Eu acho que, sim, é válido esse curso. Eu acho que assim como seria válido um curso, por exemplo, assim, não foi golpe e... o esquerdismo também é um problema para o Brasil, ou o direitismo é um problema para o Brasil e foi golpe. E eu não vou falar de partidos aqui, nem de pessoas envolvidas, mas eu vou falar de golpistas e golpeados. Porque existem os golpistas e os golpeados, e para um lado o outro é que é, e para outro lado um é que é, entendeu? E eu acho que nesse sentido é interessante, porque a gente passou desse processo político traumático, né, que uns chamam de golpe, outros dizem que foi uma transição de poder legítima, e aí, inclusive, o pessoal do direito, alguns divergem, né, para diferentes lados, mas o que eu vejo, na verdade, é uma concepção de que a gente discute polarizadamente e a própria política continua com seus acordos e com suas ações, porque golpistas e golpeados seguem discutindo se foi golpe ou não foi, e justamente os envolvidos no processo, partidariamente falando, já estão namorando para as eleições de 2018. Então eu acho que o cara que é o pato, eu acho que o cara que é o pato da Fiesp, eu acho que o cara que na verdade é o cara que faz a manifestação da mortadela, e não sou eu que estou falando, gente. Isso são convenções sociais, não é nem... Obrigado, Marquinhos. Tanto o pato da Fiesp, né, que seria o cara da direita, quanto o cara que é convencionalmente chamado pelos caras da direita de mortadela, que seria o esquerdista, e eles se chamam dessa maneira o tempo inteiro na sociedade, gente. Eles são vítimas de um processo político do qual, às vezes, eles mesmos não conseguem compreender. Perfeito. Tu entendeu? Eles têm uma paixão que, às vezes, quem rege a própria política não tem. Eles têm uma paixão ideológica que os caras que trabalham a política, na verdade, têm pelo poder. E não pela ideologia que dizem representar. Essa é a minha visão. Professor Luiz? Olha, Vini, eu concordo contigo. É válido. Também acho. Só que, na verdade... O que eu quero trazer, como tu perguntou, a educação, a relação de educação e política. A educação tem um papel muito importante dentro de um contexto político em todos os aspectos que ele pode concernir. Ali é dada uma opção. Tu escolhe se tu quer fazer, se tu não quer fazer, como pode criar um outro curso lá, com outra tonalidade ideológica. Isso é ótimo. Tudo é conhecimento. A gente não pode dizer que não é, que é. Tudo são formas de conhecer conhecimentos, de propagação de conhecimentos específicos e diferentes perspectivas. Mas isso que tu trouxe é muito pertinente, cara. Até que ponto ambos os lados não são
os enganados, os golpeados. Na verdade, não existe um lado só caído. Na verdade, o que eu vejo, cara, imagina, olha o que está saindo já, que já estão negociando os dois lados. Se bateram e agora estão dando de mão dadas. Eu fico me questionando, será que nessa discussão toda que teve nos últimos anos, no final, quem vai sair perdendo e quem vai sofrer muitas vezes por ter dito coisas erradas, por ter se equivocado na forma como somos nós. Perfeito. Porque nós tomamos uma linha de raciocínio e nós somos vítimas do próprio crédito que nós damos a algo que nós defendemos. Eu acho que, na verdade, antes de passar a palavra para o Gabriel, dar a opinião dele e a gente fazer o encerramento do programa logo após, eu acho que, na verdade, o que fica dessa reflexão, né, nesse sentido é justamente o povo, ele se apaixona pelas ideias, pela ideologia. E a política governista, o político governista, ele se afeiçoa pelo poder, pela manutenção do poder. O que tu tem a dizer sobre isso, Gabriel? Eu acho que tá aí a diferença. Eu acho que é um bom exemplo para a gente conseguir diferenciar a política da politicagem. Politicagem é essas alianças sendo refeitas após tanta polarização. E a política é o que nós, enquanto sociedade, temos que estar aqui com um programa de rádio e estar em outros ambientes discutindo isso. A questão do curso da URGS é interessante trazer essa discussão, né, desse processo, fato histórico que ocorreu no nosso país. E eu levanto ainda um outro assunto que daria para a gente ficar até as 18 horas conversando, né? Vamos pensar, então a gente teve esse processo no Brasil, tá? Um processo aí dito como golpe, o processo do impeachment, ok. E a questão da Venezuela, que foi tão comentada, a questão da migração no último programa, né, professor? A questão da Venezuela, que tem um sistema de poder político instaurado e o quanto de problema está trazendo para a população e refletindo para nós brasileiros também, de certo modo. Então, vamos olhar as coisas, vamos discutir as coisas. Eu acho que é por aí. Vamos pensar... Nunca de maneira unilateral, né? Nunca de maneira unilateral. Para tudo na vida, eu sempre falo, vamos pensar os dois lados. Vamos pensar nessa situação A e na situação B. Né? Então, isso é de crucial importância. É a mesma pergunta que me fazem com muita frequência sobre questão de assistencialismo de Estado. Tu é a favor ou contra? Eu disse que a minha resposta e a minha visão sobre a questão de assistencialismo, e aí eu vou dar nome aos programas aqui para ficar claro para quem está nos ouvindo, por exemplo, Bolsa Família, ProUni, eu acho que são vitais num contexto de sociedade desigual como o nosso. Acho que são vitórias que os últimos governos que se estabeleceram no Brasil construíram, porque essa é a minha opinião, eu não estou me preocupando com, no caso, que as pessoas estão pensando ao ouvir, essa é a minha opinião. A gente vive num país que tem uma dificuldade muito grande de divisão de renda, existem desigualdades sociais, nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, seja na formação educacional, que é um processo histórico extremamente complexo, dá todo um programa, e aí as pessoas vêm perguntar assim, tá, mas tu é a favor disso? Eu sempre respondo da mesma maneira, e eu acho que a minha resposta sobre isso ela vai muito além de ser a favor ou contra. Se tu me perguntar agora, me dá uma resposta sobre isso, só a favor. Independente de cores partidárias. E isso, tanto é que isso é uma coisa tão vital que outros governos virão e não tirarão da sua pauta. Tu entendeu? Isso é política, né? Isso seria política num viés social, né? Que seria o aspecto correto da política. Politicagem seria se posicionar em relação Agora, se tu me perguntar se isso é a solução do problema social, eu acho que não é. Mas é a estrutura que o Estado conseguiu desenvolver para tentar remediar uma situação. Prazo. E eu não penso assim, ó, mas tá remediando, não vai resolver. Eu não penso, enquanto historiador, enquanto educador, nisso dessa forma e na forma de que isso é só remediar um problema e não resolvê-lo. Eu vejo da seguinte maneira. Quem vai ser impactado por isso? Quanta gente que precisa, de certa forma, que vai ter um aspecto de vida mais digna por uma simples ajuda. Agora, eu não acho que seja o problema a salvação da lavoura e também não acho que deva ser uma política de governo. Eu acho que tem que ser um processo de crescimento social para que a gente encontre resultados e soluções para que a gente não precise disso.
Isso! Então aqui a gente não fala de um aspecto A ou um aspecto B, e eu quero deixar isso bem claro para o ouvinte do Ideias e Reflexões, não existe polarização política para lado nenhum, eu evito falar de político, de partido, porque eu acho que a sociedade já está, de certa forma, em litígio por causa dessas coisas, e o debate ele não anda para frente, não é esse o debate político que a gente tem que fazer. É dessa conscientização sobre quem nós somos na sociedade e o que a política tem que fazer para nós, cidadãos, e não o contrário. Agora, eu acho que esquerda e direita, assim como quando eu fiz a pergunta para o Luiz sobre se tinham sistemas que fracassaram, pega capitalismo e socialismo, por exemplo, que são os dois grandes sistemas políticos e econômicos da história, né? Política e economia dentro de sistemas são contexto de Guerra Fria, ou até de processo de formação e coisa. Vocês acham que, de fato, o socialismo não deixou nada que a gente possa usar em termos de construção social, algo positivo? Vocês acham que tudo no capitalismo que sobreviveu mais que o socialismo tá certo também? Não. A gente vive numa sociedade, na verdade, em que a gente tem que aprender com aquilo que a gente construiu historicamente. De positivo, de formação social, e é justamente sobre essa reflexão que eu quero encerrar o nosso programa de hoje, agradecendo... Deixa eu deixar uma pergunta no ar. Ah, sim. Deixa eu deixar só uma pergunta. Ah, tá. O professor Luiz vai fazer uma pergunta, então? Só para deixar no ar. Não, eu vou deixar no ar. Tá, ok. Com tudo isso, olha a questão que foi trazida, com tudo isso que nós discutimos, que está tendo negociações, as coligações, eu vou deixar no ar. Que as pessoas reflitam. A minha função é fazer com que as pessoas reflitam. Reflete. Atualmente, até que ponto nós somos direita ou esquerda? Até que ponto nós vamos sendo direita e até que ponto vamos ser esquerda? É pensar. Porque se batem, daqui a pouco estão de mão dadas como se fossem os melhores amigos do mundo. Direita e esquerda se batem, quando vê são aliadas em eleição. Eu me questiono, até que ponto é direita e esquerda? Que é um questionamento, acho que a população tem. Não é uma questão nem acadêmica, não é uma questão... não é questão acadêmica no sentido científico, é bem popular mesmo. Até que ponto porque agora eu não sei mais. Os cursos de ciência política e algumas universidades aboliram o termo esquerda e direita, certo? Então eu acho que isso já é um tema demodé. Isso é uma coisa que surgiu durante a Revolução Francesa por causa da divisão do parlamento. Os exaltados jacobinos sentavam à esquerda e eram mais de caráter mais popular, uma burguesia menos rica, enquanto os girondinos sentavam à direita e eram o pessoal que tinha uma fonte de riqueza um pouco maior, e por isso o pessoal da direita era visto como conservador e o da esquerda como mais populares. Eu quero agradecer ao professor Luiz, o Marquinhos Barcelos, que estava aqui com a gente, o professor Gabriel, o Wagner, que participou ao vivo, e mandar um abraço para a Luísa Dias, lá no Patronato, que ligou para cá elogiando muito o programa, falando bem da escolha do tema, o Guilherme Rossi, lá no Boi Morto, e a Marta Medeiros dos Santos, lá na Teneves também. Muito obrigado pela audiência de vocês, e eu acho que eu saio daqui hoje muito feliz. De certa forma, eu consegui expressar um pouco, não só da minha preocupação com a política, porque justamente por eu não me posicionar partidariamente, muita gente me chama pelo tema do professor Adé de Castro, humorista, me chama, na verdade, alguns até de alienado. Os da esquerda querem me jogar para a direita, porque eu não defendo eles. Os da direita querem me jogar para a esquerda, pelo mesmo motivo. Mas o que eu tento fazer o tempo inteiro é essa reflexão. Muito obrigado a todos. Com o apoio técnico do Carlos Teixeira e com direção geral do padre Silvio Weber, esse foi o Ideias e Reflexões. Até sábado que vem. Ideias e Reflexões. Um programa onde a interatividade vem em primeiro lugar.